paz do Senhor Jesus seja conosco. Nós hoje iremos comentar do capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, itens 10 a 15. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Lucas diz, no capítulo 12, versos 47 a 48, o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Esse texto do Evangelho de Jesus, ele faz parte da parábola dos dois servos, que por sua vez faz parte do sermão profético, também citado por Mateus. O que quis Jesus dizer com isso? Ele quis dizer que todos nós, filhos de Deus, espíritos em evolução, nós recebemos da misericórdia divina muitos recursos, muitos bens, os famosos talentos, e que a nós também é dado a cada um de nós encargos. Todos nós temos encargos, tarefas a executar. Um dos objetivos da nossa encarnação é essa, é cumprir a parte que nos cabe nas tarefas que Deus nos confia. Então, todos nós temos encargos. Só que muitos de nós, devido à evolução espiritual, ainda estão no início da caminhada e, devido à influência do meio, a educação que recebem, educação moral que nós estamos dizendo, muitos não têm como distinguir ainda o certo do errado, têm uma percepção imperfeita da moralidade, porque seu senso moral ainda é pouco desenvolvido. Mas nós outros, que encarnamos numa condição de família, que recebemos desde cedo as noções de justiça, as noções de amor, as noções do que é certo e do que é errado, nós não temos desculpa, como diz Jesus. Porque aquele servo, porque todos nós somos servos de Deus. Todos nós somos úteis, todos nós, como já falamos, temos encargos. Então, todos nós somos servos. Mas há servos que sabem pouco da vontade do seu Senhor, da vontade de Deus, da lei de Deus que Jesus veio trazer, que é esse amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Tem poucas noções do que seja este amor. Mesmo muitos não conhecem a vida de Jesus, que veio nos dar os exemplos de como ser servo fiel. Então, muitos são servos infiéis por ignorância. E desses, Jesus diz que, mesmo tendo feito ações dignas de
castigo, receberão poucos castigos, devido à ignorância. Agora, aquele que tem o senso moral desenvolvido, que sabe a vontade de Deus, que é este amor, e ainda encarna numa condição de servo, de mordomo, de dispenseiro dos bens da terra e da espiritualidade, esse, quando ele não segue o caminho, quando ele não busca o caminho do amor, mas nele prepondera o interesse pessoal, o egoísmo, ele usa os recursos que a misericórdia de Deus colocou na mão dele para apenas seu interesse pessoal, para o seu prazer, prejudicando a obra de Deus, este receberá muito castigo, como diz Jesus, muitos açoites, porque ele sabia o que estava fazendo. Então, essa parábola nos ajuda a lembrar que nós estamos na Terra para executar tarefas, que nós temos recursos, talentos que nos foram dados por empréstimo, para que nós executássemos nosso progresso espiritual, ou seja, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós evoluamos, que nós consigamos progredir, avançar no caminho do bem. Essa é a recomendação do Evangelho de hoje. Porque a quem muito recebeu, obviamente, muito será cobrado. E aquele que recebeu pouco, será cobrado pouco. É muito sério isso. Porque às vezes nós nos julgamos privilegiados, como se nós fôssemos protegidos. Mas não existe isso, porque Deus é justo. Kardec, no comentário que faz desse trecho do Evangelho, ele diz que esse ensinamento ele é dirigido em especial aos espíritas. Porque os espíritas somos aqueles que muito receberam. Nós sabemos de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que estamos fazendo aqui. A maioria da humanidade da Terra não sabe, não. Nós sabemos. Nós recebemos o esclarecimento do Consolador. Nós sabemos o rumo que devemos tomar para a nossa evolução. Nós sabemos o porquê da dor, o porquê das diferenças de tarefas, de posições que há neste mundo. E como diz Kardec, nós recebemos instruções da espiritualidade superior, nós recebemos mensagem por nós mesmos ou por meio de outros médiuns. E nós, na nossa insensatez, julgamos que aqueles conselhos são para os outros e não para nós mesmos, e não os aplicamos. Então, nós somos aqueles que muito receberam. E não podemos nos iludir. Então, está na hora de pegarmos a charrua e executarmos o nosso trabalho. Cada um de nós. Lembrando algo muito importante, que Caibar Schutel fala comentando esse trecho do Evangelho. Que trabalhador da última hora não é aquele que chegou na última hora, é aquele que trabalha até a última hora.
Então, que nós trabalhemos pelo progresso do mundo, pelo progresso de nossos irmãos e pelo nosso progresso, executando a vontade do Senhor, executando suas leis de amor, executando suas leis. É isso que faz o servo fiel. Que sejamos fiéis ao Evangelho de Jesus e àqueles que nos instruem em nome dele. Que a paz de Jesus permaneça conosco e que nós sejamos cada vez mais instrumentos desta paz. Assim seja.